onde o detalhe vira experiência. A mentalidade por trás do Main Spa Urbano. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial que logo mais vocês vão conhecer. Está iniciando oficialmente mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. E antes de começar e de eu chamar a minha convidada, eu preciso entregar alguns recadinhos bem importantes para vocês. O 981cast Negócios em Saúde é uma realização da 981 Marketing Saúde. Nós somos a primeira empresa especializada em experiência do paciente aqui da região sul do Brasil. E nesse podcast nós abordamos de forma muito leve, sempre muito profunda também, e que traz diversos insights sobre 3 grandes pilares: a experiência do paciente, o marketing em saúde e a gestão de clínicas e consultórios. Os nossos episódios, eles são quinzenais, eles saem sempre nas quintas ao meio-dia e eles estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Inclusive, já que eu falei de YouTube para vocês, para agora mesmo, o que tu tá fazendo? Vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no botãozinho lá vermelhinho, ativa as notificações, porque a cada novo inscrito a gente comemora muito aqui e ficamos muito felizes porque o nosso conteúdo ele vai reverberando aí cada vez mais, atingindo mais pessoas. Os principais cortes desses conteúdos você também encontra nas nossas redes sociais, @981, 981 por extenso, não é numeral. E agora, para a gente começar esse episódio, mais um episódio do 981cast que está no ar, eu preciso apresentar para vocês a minha convidada, Suelen. Só que eu não sei dizer o teu sobrenome, então, por favor, Suelen, seja muito bem-vinda e se apresente para nós. Muito obrigada. Então, eu sou a Suelen Tanara Schweikert. Schweikert. É um pouquinho difícil a pronúncia, sobrenome alemão. E eu sou, pode falar. É aquele sobrenome, né, bem complexo a pronúncia, mas o que importa não é isso. O que importa é todo o conteúdo que tu tem hoje aqui para trazer para nós. Certeza, com certeza. Conta para nós, quem tu é, Suelen? Então, além de proprietária do Main Spa, a Suelen, ela é uma filha de Deus, ela é uma esposa, ela é uma pessoa muito determinada. Eu me considero uma mulher muito corajosa também. Sempre em busca de melhorar aquilo que já é bom, a gente sempre pode tornar excelente. Com certeza, é verdade. Bom, vocês já viram que esse episódio ele vai ser profundo. Esse episódio ele tem muitos insights, com certeza que é o final. Os nossos espectadores aí vão ter muito conhecimento que vem de ti também. E eu preciso, antes de começar a entrar realmente no nosso episódio e começar a falarmos os conteúdos que a gente tem previstos aí, né? Eu preciso compartilhar com vocês que estão nos escutando aqui um pouquinho de como eu conheci a Suelen. Agora a gente até estava trocando antes nos bastidores, né? Um pouquinho de como foi. Na verdade, a gente se conheceu há pouco tempo, né? Foi numa segunda-feira de carnaval, onde eu agendei uma experiência, então, no espaço dela, lá no Spa Urbano, no Main. E eu estava, naquele momento, super sobrecarregada, precisando de um momento para relaxar, para descansar, para colocar as minhas ideias em ordem. E eu já tinha ouvido falar muito bem do espaço dela, da empresa dela, por outras pessoas. Eu pensei, tá na hora, eu vou lá. Naquele dia, cheguei lá, agendei, então, previamente, e quando eu cheguei, foi ela que me atendeu. Só que naquele momento eu não sabia que ela era dona, que ela era proprietária, nem nada, né? E quando eu vivenciei toda aquela experiência, eu acredito que eu tenha ficado 1h30 lá, eu senti de uma forma muito profunda todos os cuidados, todos os detalhes, tudo que eu vivenciei lá. E eu saí de lá, até comentei contigo anteriormente, eu saí de lá pensando assim, meu Deus, como assim eu não conhecia esse espaço aqui na minha cidade, um espaço que cuida tanto da experiência do cliente, do paciente, que olha tanto para isso, para esses detalhes, algo que é tão difícil da gente perceber, da gente ver, né, aqui na região. E aí eu fui atrás, descobri, comecei a seguir ela no Instagram e hoje tu está aqui, né? Eu tô muito feliz pela tua presença, já te disse isso antes nos nossos contatos prévios, do quanto eu quero conhecer a tua história, do quanto eu tenho certeza que tu vai agregar muito. Mas então, pra gente começar essa nossa história aí, esse nosso papo, essa nossa conversa, eu quero que tu conte pra nós como que nasceu esse espaço, como que nasceu, da onde veio toda essa tua ideia aí desse espaço que tu tem hoje. Então, desde criança, eu já tinha alguns sinais de que a experiência da massagem, do cuidado, ela estava dentro de mim.
eu fazia massagem na minha mãe. E até a questão empreendedora, depois eu posso trazer uma história sobre essa, de que eu já tinha traços de empreendedora desde muito cedo. Com a minha mãe, fazendo massagem nela, eu já estava empreendendo. Olha que eu cobrava. Tu cobrava da tua mãe? Ai, que engraçado. Posso contar essa história? Com certeza, deve. Então, a minha mãe pediu pra fazer massagem nela. Inicialmente só na perna, né? Na panturrilha. E aí, então, daqui a pouco eu já tava fazendo a perna inteira, a parte da coxa. Daqui a pouco fazendo toda a parte de trás das costas. E daqui a pouco eu tava fazendo o corpo inteiro. E aí, eu falei pra ela, mãe, pode me pagar R$1 pela massagem? Que idade tu tinha, tu lembra? Eu acho que uns 6, 7 anos, assim. Super novinha. Super novinha? Não. 10 anos eu já tava em outro nível, assim. O nível já tinha elevado, sim. E aí, ela me pagou. E aí, eu fui fazendo e tal. Daqui um pouco, eu pedi R$2. Começou a aumentar. Comecei a me valorizar, né? Fui pra 5, fui pra 10 e a minha mãe não quis mais me pagar. Imagina, naquela época, pagar R$10 pra cada massagem. Tava ficando e caro. Assim ficou. Eu não dei desconto, não me desvalorizei e não prestei o meu serviço. Hoje, a gente contando essa história, a minha mãe, ela ri, ela diz, tu sempre foi assim. Tu quer. Se tu não quer, tá bom assim. Então fica sem. Mas eu me valorizava e eu já empreendia, então olha só como isso já estava enraizado desde criança, né? É verdade. É uma história muito legal, assim. Mas a questão do cuidado, assim, de contato, de proporcionar um momento, isso sempre teve dentro de mim. Porque eu gostava muito de fazer isso. E aí, então, ao longo dos anos, me direcionei a um curso de estética e cosmética. Fiz a faculdade, me identifiquei muito com tudo o que tinha lá, gostava de todas as áreas que tinha lá, de estética, de massagem, de spa, mas o que mais me chamava atenção sempre era a parte de corporal, de toque, de experiência, de spa. E desde a faculdade, sempre eu recebia muitos elogios referente à minha massagem. Eu não tinha medo de botar pressão, eu não tinha medo de fazer, de tocar nas pessoas. E eu trazia ideias para os professores nos protocolos corporais estéticos, que era com aparelhos, eu trazia ideias de implementar e fazer realmente uma experiência para aquele paciente. Então, a professora comprou a minha ideia e a gente começou a aplicar massagem no final do protocolo estético, com uma visão de trazer um momento de descanso, de bem-estar para o paciente, não só um protocolo estético, mas também isso ia resultar, ia impactar na diminuição da ansiedade daquela paciente, do estresse. Automaticamente ela poderia recorrer menos a descontar isso na comida, entre outras coisas. Então, para tu ver que essa minha essência sempre esteve comigo. Então, no meio da faculdade surgiu uma oportunidade, eu já estava finalizando, inclusive estava no TCC1 finalizando, surgiu uma oportunidade de um estágio na França. E aí, quando a minha orientadora viu que eu sabia falar francês, ela logo me falou dessa oportunidade, porque eu não tinha visto essa oportunidade, porque eu estava muito focada no meu TC. E ela já ligou para a coordenadora do curso e disse, a Suelen vai para a França. E ela falou aquilo com tanta convicção e eu, meu Deus, assim... Tinha feito inscrição ainda? Não, nem sabia. Eu descobri naquele dia. Ela me apresentou naquele dia porque ela viu que eu falava francês por conta dos requisitos que eu tinha que preencher lá do TCC. E aí eu falei com a minha mãe aquele dia, falei dessa oportunidade para ela e a minha mãe disse, pode contar comigo. Se depender de mim, tu vai. Nossa. E aí nossa, assim, já fiquei super faceira e decidi que eu ia. Só que existiam várias etapas até eu ir, né? Chegar lá. Eu tinha o TC2 todo encaminhado, eu tinha que fazer toda a prática, eu tinha faculdade para finalizar e eu tinha que ter vínculo com a faculdade para ir, porque foi através da Unisc. Então, tinha tudo isso, tinham vários empecilhos, assim, e tudo foi contribuindo, tudo foi
sendo de uma forma muito natural e eu consegui ir. E tu tinha quanto tempo ali desse momento da professora te falar até o momento da viagem? 6 meses. Ah, foi um tempinho. Eu achei que era tipo um mês, assim. 6 meses. Foi um tempo. Eu ainda terminei todo o meu semestre da estética. Aí eu tranquei a faculdade porque eu precisava ter vínculo. Eu não me formei com a minha turma. Eu já estava com a formatura paga, tudo encaminhado. E eu desisti de tudo porque essa oportunidade poderia nunca mais voltar. É verdade. E eu fui pra França. Eu tinha 20 anos quando eu fui. Super novinha. Foi a tua primeira viagem internacional? Tu já tinha viajado? Já tinha, mas só passeio, assim. Sozinha foi a primeira, assim. E eu não tive nem tempo de pensar. Então, quando eu sentei no avião, que caiu a ficha. Meu Deus, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? Quando eu chegar em Paris, o que eu vou fazer? Eu não sabia nem o que fazer, assim. Mas deu tudo certo e foi uma experiência muito grandiosa, muito enriquecedora, assim. E lá eu aprendi todo esse tratamento com o cliente, os detalhes, uma padronização, aprendi todos os protocolos do spa, era um dos melhores spas da França que eu trabalhei, já tinha vários prêmios, então precisei aprender tudo isso em um curto espaço de tempo. Foram os meses que tu... Foram 6 meses de estágio, Tá. quase 7 que eu fiquei lá. Ah, mas deu um tempo ok. Deu um tempo bem bom, com certeza. Dá pra trabalhar bastante. Bastante. E dentro do spa lá também, aconteceu que no período que eu iniciei, o spa ficou sem a secretária. Ela entrou em período gestacional, ficou sem secretária. Então eu precisei aprender até isso. E isso me desenvolveu de uma forma, assim, surpreendente. Eu tinha pavor tinha medo de ter que atender o telefone, porque o francês já é difícil de tu escutar e entender. Uma coisa é tu ler, outra é quando a pessoa fala. É tudo encurtado. Ativo, Mas aí... E aí no telefone eu ficava apavorada. Como eu vou atender o telefone? Como é que eu vou agendar, saber o dia, a hora, falar dos serviços? Tu só com 20 anos. Só com 20 anos. E então eu comecei e me desenvolvi muito rápido lá. Eu trabalhava, eu chegava no meu estágio em casa, eu estudava mais ainda francês, estudava sobre os protocolos, estudava tudo que eu precisava saber para atender. E em 2 meses eu já estava fazendo praticamente tudo lá. E em 3 meses eu já estava ensinando as francesas a fazerem as massagens do protocolo do spa. De lá, tô chocada. Sim. Meu Deus. Eu tenho, assim, também uma questão muito de ensinar. Eu gosto muito de trazer o que eu sei. No spa, inclusive, eu ministro cursos. Eu que passo todo o treinamento para as meninas. Então, esse ensinar tão bem, eu já vejo que desde lá está comigo. Porque em 3 meses eu já estava treinando as francesas que estavam iniciando no spa, passando os protocolos do spa. Até tive a oportunidade de continuar lá trabalhando, mas no final do estágio, assim, eu senti que eu precisava voltar para cá. E tu não tinha, nesse período de quase 7 meses, tu não voltou nenhuma vez? Não voltei. Tava longe não de deu, tudo, né? Depois que eu voltei pro Brasil, não deu mais tempo para voltar, para viajar, porque eu já saí empreendendo. E a vida do empreendedor, a gente sabe como é, né? Já veio direto, então? Tipo, já direto. No dia que eu cheguei no Brasil, eu já tive proposta de trabalho. E eu já aceitei, já saí empreendendo, então aluguei a minha sala dentro do salão, na época o salão Matheus Araújo, hoje Casa Araújo da Beleza, então já comecei empreendendo, pagando ali um aluguel bacana, sem nenhum cliente, sem nenhum nome, ninguém me conhecia, ninguém sabia nada, comecei do zero. E nunca eu deixei de ter clientes. Desde o primeiro mês, eu lembro que eu atendi e eu já consegui pagar meu aluguel. Fiquei muito faceira, só com serviços de massagens. Antes de inaugurar já a minha salinha lá, eu já tive atendimento. Antes mesmo da inauguração, já estava atendendo lá. E lá eu fiquei, 2018, 2019, veio 2020 a pandemia. Aí o salão mudou de endereço. E eu já tinha o meu objetivo de abrir um espaço separado. Eu acho assim, tudo tem um início, né? Tudo tem. Tudo tem um início. E eu era muito grata por esse meu início lá. Mas eu sempre desejei melhorar. Eu sabia que eu poderia entregar muito mais na experiência de cliente em um espaço que fosse meu, da forma que eu fosse desenvolver. Então, por conta da pandemia, daquela insegurança e tudo que estava acontecendo, eu fui junto com ele ainda para o novo endereço, em 2020. E foi maravilhoso lá também. Inclusive, lá eu permaneci até 2021. E aí, em 2021, por conta de algo que
foi um desagrado. Já aconteciam algumas coisas assim que impactavam na experiência do meu cliente. Salão, né? Eu super entendo. E outra, né, Suelen? Quando a gente tá num ambiente onde a gente não tem a questão da gestão ali e tal, oferecer uma experiência pro teu paciente acaba que limita. Te gera limitações, né? Quando tu tá num lugar que não é tu que tem essa... Se tu já tinha essa visão forte dentro de ti, tu tava num outro lugar, nossa, eu entendo muito, né? Essa tua mentalidade ali naquele momento, porque a gente tem que sempre entender que a experiência do paciente, ela tem que vir de cima para baixo, ela é top-down, né? Então, esses gestores, esses proprietários que precisam ter essa mentalidade para depois ir cascateando, reverberando isso para os funcionários, para as pessoas que estão ali, criar essa cultura desde sempre, ou quando se define isso, né? Porque eu sempre digo, a gente pode implementar a experiência do paciente em qualquer clínica, em qualquer lugar, mas a gente precisa ter uma cultura. E cultura é algo que se desenvolve a muito custo, com anos de trabalho, né? Mas é uma visão trabalhada no 1 a 1, nas pessoas que estão lá dentro, né? Exato. Então eu super entendo que tu não estava no teu ambiente ali, que não era sob o teu controle, sobre a tua gestão, né? E aí aconteceria isso. Exato. Então, um salão de beleza, a gente sabe que tem barulho, secador, risada. E exatamente isso, eu não tinha o controle da jornada do meu cliente lá dentro. E para ele chegar na minha sala, ele tinha que passar por todo o salão. Então já era algo que quebrava muito o que eu queria trazer para o cliente de experiência. Não é? Até os clientes falavam, nossa, a gente entra aqui, parece um oásis no meio assim da terra. Porque é como se o cliente entrasse ali num lugar totalmente diferente e depois ele sai dali. Sai para um lugar totalmente diferente de novo. E daí não tem muita conexão, né? Exato. Acabava interferindo. E mesmo assim, eu nunca deixei de ter cliente. Sempre tinha agenda muito cheia. Desde que eu iniciei em 2018, eu logo me tornei uma referência muito grande na cidade em massagem. Quando se falava massagem, era Suelen Tanara. Suelen Tanara. O nome do meu empreendimento era Suelen Tanara Massoterapia Estética. Era assim. Exato. Então, todo mundo me conhecia por Suelen Tanara, Suelen Tanara. Tu é natural daqui de Santa Cruz mesmo, da cidade. E aí, em 2021, agora entrando no Main Spa, a história é longa, né? Eu adoro. Vamos lá, a gente tá aqui todo ouvidos. E aí, então, em 2021, por conta desse desagrado de algo que aconteceu, não foi nada com a equipe, foi justamente uma situação, um barulho que impactou muito na experiência do meu cliente. Ali, eu tomei uma decisão de que estava na hora de eu sair. Eu já estava anos já manipulando isso, planejando para sair dali e abrir o meu espaço. Só que eu sempre imaginei que eu ia abrir um espaço, uma salinha individual, botar uma secretária e treinar mais alguém para atender comigo, porque eu não dava conta da minha demanda há muito tempo. Eu atendia sempre, de manhã, de tarde e de noite. Sim. Naquele momento era tu que fazia agendamentos também? Quando tu estava lá no outro espaço, tinha uma pessoa que fazia isso? Eu que fazia o meu agendamento. Fazia tudo, eu alugava a sala e eu fazia os meus serviços, fazia tudo sozinho. Agendamento, preparação, tudo. Tá. E então ali eu decidi que seria um momento. Naquele dia eu lembro que eu comentei com a minha mãe sobre aquela situação e falei, mãe, tá na hora de eu sair. E eu sempre estava esperando um sinal de Deus para que Ele me desse a certeza de que agora vai. Uhum. Até então, se eu não tivesse certeza, eu sabia que eu deveria permanecer. Então, eu tive que ter essa maturidade e esperar o momento certo também. E não agir pelo impulso. Exato. Então, isso me tornou muito resiliente ali dentro também. Aprendi muito sobre isso. Com certeza. E aí, quando eu comentei com a minha mãe sobre isso, ela super me apoiou, como sempre. E ela me lembrou de uma profecia que eu tinha recebido quando eu tinha 15 anos, sobre a minha área profissional. Eu sou cristã, então com 15 anos eu estava conhecendo o Evangelho, estava me convertendo a Cristo, e ali eu recebi uma palavra sobre a parte de profissional. Uhum. E eu não me lembrava mais dessa palavra há muitos anos. E a minha mãe me relembrou. E a minha mãe disse, é isso, Su. Tu vai ter o teu spa. E eu, será? E no mesmo momento eu peguei meu celular, comecei já a procurar casas para alugar, uma casa grande, para abrir um spa. E eu lembro que eu me deparei com uma casa maravilhosa que já aparecia um spa, assim. Nossa, ali foi... Eu comecei a sonhar tanto.
E eu, será, mãe, olha essa casa, vamos lá visitar. Mostrei pro meu marido, ele também sempre me incentivou, esteve sempre comigo em cada etapa. E eu fui lá, olhei essa casa, não deu certo, era uma casa muito grande pro passo que eu tinha que dar. E assim eu fui procurando casas. Meu marido que mais procurava, porque eu não tinha tempo, porque eu atendia muito. E aí ele, por fora, sempre me ajudava nisso. E aí só marcava, a gente ia lá, visitava. E assim eu fui indo, isso era por meados de abril, março de 2021. E eu cheguei até o final do ano e nada dava certo. Aí eu tentei de novo aquela casa, a primeira que eu vi, e não deu certo, assim. E eu tava nisso tudo com um projeto com a minha mãe, a gente diz um propósito, orando, buscando para Deus, pedindo para Ele nos direcionar ao lugar certo para dar esse início. E aí no final do ano, quando eu descansei e eu não quis mais, pensei, agora esse ano já não vou ver mais, pra mim tá bom, tá bom assim, eu vou descansar. Vou esperar em Deus. E no final do ano apareceu a casa ideal, que foi o primeiro endereço do Manhã Spa. E em 5 dias eu já tava com a chave, eu já tava com tudo programado para iniciar, já chamei a arquiteta, e aí em final do ano ela já começou os projetos, em janeiro já tinha o projeto pronto para me apresentar, se não me engano no final de fevereiro já iniciamos as obras e inauguramos em maio de 2022, dia 7 de maio, inclusive o dia hoje que estamos gravando aqui, fechamos 4 anos de Manhã Spa. Olha só, parabéns então, né? Nossa, meu Deus, que legal, que coincidência, né, na verdade. Eu também não tinha nem noção de toda a tua história, eu tô conhecendo ela agora, mas parabéns então pelo aniversário, por esses 4 anos, que seja apenas o início de uma longa e linda e próspera trajetória. Obrigada. Mas conta pra nós, daí tu foi pra lá, né? Chegou no espaço e aí que tudo começa. Todos os desafios da empreendedora que começam, né? Exatamente. Por muitos momentos assim, a gente tem medo, né? Antes. Então eu pensava, meu Deus, onde eu estou me metendo, o que eu estou fazendo. Tava tão bom antes. Tão confortável. E o que eu estou fazendo. Mas eu sempre tive a convicção de que eu estava abrindo um negócio e eu ia fazer dar certo. Não tinha chances de dar errado. Por mais que o medo às vezes viessem, as nossas crenças, né, as nossas inseguranças. Mas eu tinha uma fé e uma convicção muito grande, porque todo o Manhã Spa, ele foi direcionado por Deus. Tudo o que eu fazia, eu pedia a confirmação dele. Eu orava, eu sempre entregava nas mãos dele. Deus, entrega o projeto, use as pessoas para projetar esse lugar, use esse lugar, me entrega a casa certa, no momento certo. Então, são muitos desafios e eu comecei sozinha. Eu abri um spa urbano em Santa Cruz do Sul, num nível que é uma spa, sozinha. Eu era a terapeuta do spa, eu era a secretária do spa, a auxiliar, eu era até a faxineira do spa. Claro. Então, tem que manter a ordem, né? Exato. Então, no início, toda a gestão, tudo, a parte de executar o serviço, da gestão do negócio, tudo era comigo. E isso, ao longo do tempo, assim, foi cada vez mais expandindo. 2022 foi um ano maravilhoso. Eu trabalhei muito. Imagino. E se tu ainda trabalha muito. Hoje, imagino quanto não era esse muito lá em 2022. Exato. Então, mas foi um ano maravilhoso, assim. Eu tava aquela energia, tudo novo, tudo fluindo. Nossa, foi uma bênção, assim. E aí, então, 2023 veio com muitos desafios, novamente, iniciei o ano, assim, já com algumas coisas acontecendo para tentar tirar minha paz, para tentar me fazer questionar, para tentar desanimar. Ao longo de 2023, eu comecei a crescer mais, coloquei pessoas para trabalharem lá. E no final de 2023, eu terminei o ano sozinha de novo. Aconteceu que eu fiquei sozinha, treinei pessoas, enfim, né? As coisas que acontecem na vida que não está no nosso controle. Exatamente. E aí eu terminei 2023 com uma sensação de fracasso, como se eu tivesse retrocedido. A minha sensação era que eu tinha diminuído de nível e não crescido da forma que eu queria já ter crescido. Iniciei 2024. Perdão.
Iniciei 2024. Todo ano eu tava iniciando 2023 com alguma bomba. 2024 com alguma bomba. E eu, meu Deus do céu, tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa tava tentando me parar. E eu sentia que isso era uma força muito maior. Porque o propósito do Main, ele é muito mais do que só uma massagem, só uma experiência. Ali dentro das experiências, dos atendimentos dos clientes, sempre aconteciam coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas. Os clientes tinham experiências incríveis durante a massagem, não só de bem-estar, mas de cura, de emoções, da alma. O cliente, ele se abria, o cliente tinha ansiedade, ele saía dali sem ansiedade. Então, era várias coisas. Essas... Exato. Isso não só no spa, mas desde quando eu atendia sozinha. Pessoas que tinham crise de pânico. Enquanto eu atendia, eu orava para Deus tirar aquela crise de pânico daquela pessoa. E depois a pessoa me dizia que nunca mais tinha tido uma crise de pânico. Ou seja, né, essas questões todas estavam acontecendo ali no início desses anos, desses períodos ali, mas ao mesmo tempo tu também parava e pensava sobre isso tudo, né? Tá, mas como assim? Isso tá tentando me parar, mas isso aqui tá dando certo. Exato. As pessoas estão melhorando, as pessoas estão evoluindo com isso, com esse nosso propósito, esse nosso ter de servir, né? Com certeza. E eu tava fazendo o que eu queria, no lugar, no espaço projetado, maravilhoso, mas eu sentia assim que tinham coisas que aconteciam que eram para tirar minha paz, para me fazer questionar, para tentar me fazer desistir. Então eu cheguei ali em 2024, eu entrei assim num burnout, só que foi muito rápido, porque eu saí muito rápido daquilo quando eu vi o que estava acontecendo, que se eu não tomasse uma atitude rápida, o spa ia fechar. E aí eu me reergui, e eu me reergui numa força, assim, numa coragem de novo, numa garra, e vamos lá. Mesmo cansada, vamos lá, não posso desistir agora. Em 2024, então, iniciou mais uma terapeuta comigo, iniciou a secretária Cissa, que hoje ela é só auxiliar do spa, a gente já tem outra secretária, e a gente começou a crescer de novo, muito rápido. Então, eu terminei 2023 com a sensação de fracasso, como se eu tivesse retrocedido. Em 2024 e 2025, sem falar em 2025, eu dei muitos passos para frente e de uma forma muito rápida. Então, eu entendi que aquilo era um processo que eu precisava passar para que a alavancagem futuramente ela fosse muito mais rápida e maior. Aquilo dali me preparou tanto emocionalmente, na questão de gestão de pessoas. E vão nos fortalecendo, né? Exato. Fortalecendo como pessoas, fortalecendo como empresárias, né? Essas todas. Só que o grande ponto é esse, né? Tu rapidamente olhar, perceber e dar a volta nisso. Porque muitas pessoas param e desistem no meio do processo porque acreditam que não tem mais volta, que aquilo ali, então se aconteceu isso, vou desistir mesmo. E sabe que tem dados, né? A gente tem ali livros e pesquisas que mostram por que as empresas, elas fecham a sua maior parte, 80% nos seus primeiros 5 anos de vida, né? Justamente por essa falta de conhecimento, porque as pessoas aliam somente a parte do conhecimento técnico, no teu caso, o conhecimento de massagem, esse conhecimento ali técnico relacionado a esse bem-estar, porque, tu estudou, tu foi se especializar, né, tu olhou para isso, mas daí, quando entramos numa questão de empreender, de gestão de negócio, a gente tem outras habilidades para desenvolver, a gente precisa se desenvolver como pessoa, nosso CPF, né, além do CNPJ, porque é a partir daí, desse desenvolvimento, desse CPF, que a gente evolui o nosso negócio, porque uma empresa é feita de pessoas, né? Exato. Então, a gente precisa entender. E eu nunca tinha tido experiência com isso. Eu nunca precisei gestar pessoas, liderar pessoas. Tu tinha o controle daquilo ali, daquele teu espaço, daquela experiência que tu proporcionava pro teu cliente, pro teu paciente ali, né? E aí agora, tudo novo. Tudo novo, pessoas entrando, enfim. E como foi isso? E aí, então, de 2024 em diante, 2025, já em 2024, alguma coisa me segurava porque eu sempre crescia no ambiente onde eu estava, eu ia expandindo aquele spa. Eu não comecei com todas as salas prontas, comecei com uma para eu atender. Aí, em 2023, eu abri mais uma, 2024 abri mais uma. E isso tu foi agregando profissionais. Fui agregando profissionais, exato. E experiências também. Experiências em casais, mãe e filhas, que a gente não tinha sala dupla. E eu tinha um grande objetivo de ter. E conseguimos, eu e a arquiteta, projetar para dar certo. E colocamos. E então, mas algo me segurava em 2024 e início de 2025 para que eu não
viesse a expandir para o andar de baixo, que eu queria muito. Queria muito formar uma sala de banho de ofurô. Então, desde que eu abri aquele spa, eu tinha muito esse objetivo de ter uma sala de ofurô. Naquele primeiro endereço, a gente tinha uma banheira antiga da casa, que eu reformei, fiz toda a instalação hidráulica para que a gente tivesse uma experiência de banho, porque eu não ia ter condições, naquele momento, estruturar mais ainda, investir mais para uma outra sala de banho. Só que algo me segurava para que eu aguardasse um pouco. E eu lembro que final de 2024 eu conversei com a arquiteta. Falei, Yara, ano que vem eu quero colocar a sala da banheira. Daí ela disse, já, Suelen? Eu disse, eu quero. E ela disse, eu vejo o que tu quer e tu faz acontecer. Só que ao mesmo tempo, o início de 2025 foi me direcionando para algo que eu já estava cogitando que poderia acontecer, que era a mudança do endereço do spa. E aí, em março de 2025, tomei a decisão de que eu ia sair dali. Nossa. E aí, aquela loucura. Foram 2 anos, então, né? 2 anos. De 2023 para 2025. Isso, de 2022. Perdão, 2022. Isso. 2 anos e meio, um pouco mais, assim. O spa não tinha 3 anos. Ele ia fazer 3 anos ali em 2025. Então, imagina, fiz todo um investimento naquela casa, altíssimo, um padrão de spa que a gente tem, e reestruturei tudo, projetei tudo, recém estava me aliviando, começando, exato, e sempre também aumentando o espaço, né? E aí eu precisava tomar uma decisão, ou eu abandonava tudo aquilo e avançava de nível, ou eu ficava ali sempre naquela inquietação. Porque eu estava inquieta há mais de 1 ano, que eu queria expandir e aquilo ali estava me segurando, aquele lugar estava me segurando, sabe? E aí eu tomei a decisão e no mesmo dia a gente já procurou outra casa, meu marido, como sempre, e ele já ligou e era aquela casa, é a casa que a gente tem hoje. E aí tem uma história muito legal, que se eu não me engano era dia 26 por ali, acho que até era 26 de fevereiro, não era nem março quando a gente decidiu. Isso aí, 25 ou 26 de fevereiro de 2024, o meu marido, ele salvou o link num e-mail e o link era da casa que a gente tá hoje. E ele escreveu assim, Futuro Main na Marechal Floriano. E botou o link. E ele enviou para ele. E no mesmo dia de 2025, foi o dia que eu decidi que eu ia mudar. Nossa. E naquele dia, ele entrou em contato com os proprietários daquela casa e foi ali deu tudo certo. E exatamente 1 ano, as coincidências. Então, naquele período anterior, ele já estava pesquisando, estava buscando, assim. Ele estava sempre olhando. Ele sempre vai olhando, vai me ajudando nisso. Estava sempre de olho, sempre de olho. E eu não tinha nenhum objetivo ainda em mudar em 2024. Imagina, eu tinha nem 2 anos de spa, 1 ano e pouquinho. Mas alguma coisa sempre me incomodava, me tirava, assim, a paz de que eu não ia ficar ali muito tempo. Que eu não precisava contar com aquele lugar, porque eu ia sair. E aí quando eu decidi sair, nossa, assim, se abriram as portas, um peso saiu também de mim, porque eu entendi que ia acontecer tudo de novo. E eu pensei, Deus, se tu tá direcionando isso, se tu que tá me encaminhando isso, e tu quer, eu vou, eu faço tudo de novo, mas que seja contigo, com a tua direção, com a tua presença. Então, o Main, ele tem, assim, algo muito espiritual forte. Por isso que eu entendo também que as coisas sempre se levantaram muito. E isso é contínuo, né? Quando eu percebo direitinho, quando alguma coisa se levanta muito forte, é porque algo muito bom vem depois. E aí eu preciso me fortalecer a minha fé para dar os próximos passos. Então, foi uma jornada bem desafiadora, de muito trabalho, muito desgaste. Depois a gente vai conversar mais, né? Mas tem várias coisas assim que a gente precisa se abdicar para fazer o negócio acontecer. Exatamente. E então 2025 foi um ano de muita expansão.
A gente foi para fora, a gente participou de muitos eventos, a gente era sempre convidado para participar de eventos de noivas, de rústicas, jantas em condomínios e em casamentos a gente foi levar os nossos serviços de escalda-pés, de massagens e tudo isso no meio de treinamento de terapeutas novas, de projeção do novo lugar, os projetos acontecendo, a obra, eu treinando, atendendo muito e tendo que fazer toda essa gestão. Então, até eu estava comentando esses dias que eu estava olhando o meu celular, esses dias acompanhando ali em 2025, eu estava fazendo stories para mostrar o que tinha acontecido em 2025, fazendo uma retrospectiva justamente por conta do aniversário do spa. E aí tinha tanta coisa em 2025, e eu olhava, meu Deus, mas será que isso é em 2025? Não pode ser se tudo isso aconteceu em um ano, menos de um ano. Era inacreditável, assim. E aí, em 2025, a gente inaugurou. Olha aí. O novo Manhã Spa. E agora, não mais sozinha, eu já tinha uma equipe. Mas agora o passo foi muito maior. Quando eu iniciei em 2022, eu já estava dando um passo muito maior do que nas minhas condições eu poderia dar. Porque eu precisei dar um passo de fé. Eu precisei acreditar antes de ver. Exatamente. Já precisei visualizar antes de acontecer. Então, agora, mais uma vez, eu dei mais um grande passo de fé. Só que agora eu já tinha passado por isso antes. Tu já estava pronta, né? Já estava. Não 100%, mas já estava mais segura. Mais segura, exatamente. Bom, e como foi então... O que acontece? O teu negócio, ele é um negócio que ele é muito voltado para essa questão da experiência, do bem-estar, né? Como foi tirar esse processo, esse projeto do papel, né? E vivenciar algo que não é muito inovador na nossa região ainda, né? Talvez... E para o público, né? A gente tem que entender o teu público-alvo dentro do teu negócio e a gente precisa entender qual é a tua proposta de valor também. Só que é algo que realmente é muito inovador, visto a nossa região aqui. Tu teve em algum momento medo, né, de que o teu público-alvo não entendesse a tua proposta? Que tipo de receios aconteceram ao longo desse processo, Suelen? Vou te dizer que eu, mesmo quando eu era só Suelen Tanara, eu já me considerava um spa. Porque eu via e eu entendia isso depois acompanhando, estudando muito sobre spa, porque além da França, eu nunca parei de estudar, sempre fiz cursos de especializações. Em 2020 em diante eu fiz muitos cursos, inclusive mentorias com proprietários de spa, e eu percebi, nossa, eu sempre tive uma experiência de spa, mesmo que dentro de uma sala, dentro de um salão. Então, eu sempre digo, spa, ele vai muito além da estrutura. Ele é justamente sobre uma experiência de cliente, sobre tu explorar os 5 sentidos, sobre tu trabalhar com terapias de água. Spa, ele significa saúde pela água. Então, tu pode ter uma estrutura de spa e não ter um padrão de spa. Os processos. Exato. Então, desde os meus endereços lá nas salas, era eu, minha maca, um sonho, que eu brinco. Lá eu já tinha um padrão de spa. Então, os meus clientes já estavam... estrutura que eu gostaria, mas já tinha o processo. Mas eu fazia tudo na minha sala. Eu tinha o escaldapés na minha sala, a mesinha que eu fazia anamnese na minha sala, a maca, tinha um closet para todos os meus materiais, um banheiro, e ali eu tinha a minha experiência de spa dentro de um salão. Então, quando eu mudei para a estrutura maior, eu não tive receio nenhum de que eles não iriam se adaptar a isso. Inclusive, que eles iriam, com certeza, amar muito mais, divulgar muito mais. Mas o único receio que eu tinha era justamente de dar conta. Porque eu estava sozinha. Agora não era mais eu uma sala. Agora era eu com uma recepção inteira, uma sala exclusiva só de escaldapés. No andar de cima eu tinha a sala de massagem. Nos 2 andares de baixo eu tinha que preparar os chás, os escaldapés, esquentar água. Então eu subia e descia a escada o dia inteiro. Era uma gestão, uma organização do meu tempo
No tempo que eu estava atendendo, eu não conseguia responder o WhatsApp. Então, o cliente, no tempo que ele colocava a roupa de volta no final da experiência, eu descia correndo, pegava água, já ia respondendo o WhatsApp, já agendava outros, já ia vendendo gift card. E aí terminava a experiência do cliente, o atendimento. Ele saía, eu tinha que limpar toda a sala, organizar tudo, seja banheira, as toalhas, trocar. Se tivesse day spa, tinha que descer todas as degustações, tudo, limpar os escaldapés, preparar o próximo, esquentar a água do próximo. Tinha que ver se o chazinho estava quente, se a água saborizada estava boa ainda, se não tinha que fazer um próximo. E tudo isso ainda tendo uma conversa com o cliente. Eu precisava o meu tempo ali. Do cliente, tu tinha que estar ali, plena, 100% presente para ele. Para vender os produtos, para falar dos próximos serviços, para vender os nossos planos, para que ele viesse a marcar a próxima sessão, já levava um gift card, conversava. Então eu deixava um espaço sempre de pelo menos 30 minutos nesse intervalo para que eu conseguisse fazer a troca das roupas, conversar com o cliente e para que eu conseguisse responder o WhatsApp. Então, isso sim era um medo de não dar conta de tudo isso. Mas depois isso virou automático, assim, e aí eu tirava de letra, assim, eu digo, porque depois, quando começou mais pessoas a atenderem comigo, a fazerem, comecei a delegar, eu só olhava assim, eu não sei como eu dava conta. É verdade. Eu só pensava assim, não sei como eu dava conta, mas a gente dá conta, né? Até hoje e agora cada vez mais crescendo esse negócio. Exato. Né? Hoje os desafios são outros, mas o trabalho eu acho que ele nunca diminuiu. Eu vejo que é isso. A gente vai mudando o nível de... A cada passo, a cada nível que o nosso negócio dá, o nível de responsabilidade aumenta, né? E a gente acha que às vezes a gente está vivendo, nossa, um horror, o pior cenário. Só que se a gente para um pouquinho e vira a cabeça, vira o nosso olhar e olha para o lado, a gente percebe, quando a gente conversa nesses momentos aqui, eu tenho muito isso. Esses momentos de conversa do podcast, onde eu tô falando com outros empresários, com empreendedores, com pessoas que lidam o dia a dia da gestão de um negócio e sabem o que é vivenciar isso na pele, né? Todos têm as suas questões, os seus desafios, as suas fortalezas, mas é um perrengue, é um perrengão, é algo que não é fácil, é um esforço muito grande. Claro que o resultado, ele vem também, ele muitas vezes ele pode ser proporcional, ele pode ser além, ou ele pode ser menos, daí tudo vai depender do quão bom gestor tu é, né, nisso. Mas muitas vezes a gente precisa olhar para isso, e é tão bom quando a gente consegue compartilhar com o outro, né, entendendo que o outro também passa por isso, e aí a gente entra naquela sintonia, naquela empatia de, poxa vida, não é só eu, né? Que bom que tem outros, as pessoas também passam por isso, as pessoas conseguem vencer, então vamos lá, né? É tudo o ambiente onde a gente está entrando e onde a gente consegue também ser influenciado, né? Não deixar se influenciar, porque hoje em dia a gente tem no celular tanta desinformação, tantas coisas ruins que a gente olha ali, e é uma vida de comparações, e é uma vida tão supérflua, é uma vida tão, sabe, rasa, que tu não tem essa profundidade. E aí a gente pensa assim, não, é tão bom quando a gente encontra alguém que tem os mesmos valores que a gente, que passa pelas mesmas coisas, né? A gente se identifica. E, ok, tu tem um nível de dedicação, Suelen, que eu percebo, assim, muito surreal, assim, do teu negócio. Tu tá sempre compartilhando isso nas tuas redes sociais, e eu mesma percebi aquele dia. E agora tu me contou uma história de um bastidor também, que eu nem sabia quando eu te conheci, que naquele dia não ia ser tu que ia me atender, seria uma outra terapeuta, que naquele dia, 30 minutos antes de tu me atender, tu começou a passar mal, e eu não percebi em nenhum momento. Para mim, aquela experiência que eu vivenciei no teu espaço aquele dia, ela foi surreal. E se eu não tivesse vivenciado ela, não estaria aqui hoje conversando contigo, né? Mas no começo, e assim como hoje, eu percebo que precisou abrir mão de muitas coisas na tua vida pessoal para fazer esse negócio rodar, para fazer esse negócio acontecer. Me cita exemplos como é que é essa tua rotina hoje? Como que é vivenciar a tua rotina de hoje? Eu digo assim que a minha vida empreendedora não existe domingo, não existe feriado. A gente está sempre com a cabeça ali no negócio. E eu precisei me abdicar de muitas coisas e eu não me arrependo de nada.
eu gosto muito do que eu faço. Então, eu tenho uma rotina de trabalho muito intensa mesmo, de segunda a sábado no spa, domingo, tô sempre pensando no spa, fazendo coisas para o spa. Então, para mim, essa rotina de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, se normalizou, digamos assim. Uma média, eu trabalho de 12 a 16 horas por dia e não existe um equilíbrio. Eu também concordo com isso. Eu acho que para tu ter sucesso, tu não vai ter equilíbrio em várias áreas da vida, por mais que a gente busque, mas o desequilíbrio ele faz parte, né? E então, quando eu abri o primeiro endereço do spa, quando eu soube que eu ia abrir o primeiro endereço do spa, naquele momento ali, eu já cortei todos os custos possíveis da minha vida pessoal, porque eu sabia que eu ia precisar de abdicar de muitas coisas da minha vida pessoal para colocar no negócio, para dar conta. E não só eu, mas o meu marido, e ele comprou a ideia comigo. E ali a gente ficou anos sem viajar, sem férias. No mínimo, a gente ficou 4 anos sem viajar juntos, sem tirar férias juntos. Ele tira as férias dele da empresa, mas eu fiquei no mínimo 3 anos sem férias e nós 4 anos sem conseguir viajar juntos. Então, a gente cortou tudo. Janta fora não tinha mais. Digo assim, nem um lanche a gente não comprava, sabe? Para economizar tudo. Foi bem um sacrifício bem grande no início. E foi necessário. E eu não me arrependo, a gente não se arrepende, porque, como tu disse, a gente colhe os frutos disso. Mas isso não é algo que todo mundo está disposto a pagar esse preço. Poucos. E que poucos estão. Exato. Porque além da carga horária de muito trabalho, eu sempre precisei muito da compreensão do meu marido quanto a isso, porque eu não conseguia estar presente muitas vezes, e ele sempre compreendeu isso. Desde que ele casou, eu acho que ele já sabia com quem ele estava casando. Eu já sabia, com certeza. Então, essa paciência, assim, essa resiliência dele também sempre me ajudou muito, sabe? A dar conta de tudo. Ele é uma pessoa muito calma, então ele sempre foi, assim, o meu alicerce. Além da minha mãe também, que é sempre uma pessoa... ela é uma inspiração muito grande. Então, tudo isso, assim, eu digo que vale a pena, sabe? E é coisas que acontecem até hoje. Eu digo, 4 anos de spa... É o início ainda, eu ainda estou no início. Com certeza, ainda é uma criança, né? Ainda é uma criança que eu preciso cuidar muito. Então, até hoje, a gente precisa ter esse abdicar de muitas coisas, como as férias. Agora, esse ano eu fecho 2 anos sem férias nenhuma também, por conta agora de abrir um outro spa. Como eu disse, né, eu já estava recém começando a me recuperar de começar a andar, e aí fechou tudo, obra de novo. E aí é isso aí, estamos sem férias de novo, sem viajar. Isso, escolha, faz parte, né? Exato. Tu tá reinvestindo no teu negócio ali, né? Exato. Dentro, como cliente, quando eu tava lá, eu percebi que tudo é muito bem pensado. Toda a jornada, ela é bem pensada. Desde o momento do agendamento, né? Até como, por exemplo, a dobra das toalhas. Até como, por exemplo, colocar o chinelinho no pé da cliente. A forma, como pegar no corpo do paciente, como do cliente, como a finalização do processo de massagem. Tudo é pensado. Mas eu quero entender os bastidores disso, eu quero entender como foi isso. Como que tu desenhou essa jornada, como que tu olhou para isso, como que tu percebeu que nesses detalhes o cliente poderia ter uma melhor experiência, como que tu virou a tua chave para isso, em que momento aconteceu isso? Eu me lembro muito de quando eu estava na França, aprendendo as técnicas de lá. Tinha uma francesa que sempre me dizia Suelin, ela me chamava de Suelin. Suelin, os detalhes são muito importantes. Então ela me ensinava como colocar a toalha, como tirar sem trazer um frio para o cliente, como colocar o travesseirinho, levantar a cabeça do cliente, e ali eu já virou a minha chave ali. E eu queria trazer isso quando eu fosse atender os meus clientes. Então, desde que eu comecei lá em 2018, eu sempre cuidei muito dos detalhes. E isso foi se aprimorando com o tempo. Agora, pro Main Spa, eu precisei desenvolver um método, um processo. Todo passo a passo. E padronizar isso.
porque hoje somos mais terapeutas. Só na tua cabeça. Na minha cabeça. Então, quando eu precisei passar isso numa padronização para as meninas, foi bem desafiador. Inclusive, muitas vezes eu falava, olha, faz assim, assim, assado. Mas eu só sabia fazer. Agora, ela ia fazer e ela ia dizer, como faz? Aí eu, meu Deus, eu não sei como eu faço, eu só sei fazer. Era tão automático aquilo, assim. E aí, então, foi bem importante desenvolver esse método. E eu tenho tudo escrito, o passo a passo. E isso eu passo para as meninas. Olha, vai receber o cliente dessa forma. Tu vai estar com essa postura. Tu tem que ter esse tom de voz. Não pode falar alto demais, não pode falar baixo demais. Não pode estar com essa postura. Tem que ter esse cuidado. Falar estas palavras assim. Tu vai direcionar, tu vai na frente. Tu coloca o chinelinho, tu não pede pro cliente te alcançar o pé ou botar o pé ali, é tu que coloca. Então, tudo, que nem tu disse, desde a dobra da toalha, o rolinho que a gente faz, tem que estar tudo bem alinhado, as costuras, as etiquetas para dentro, o cuidado com as flores naturais que a gente tem lá, todos os dias é colhido as flores, é trocado as flores nos vasos decorativos. Então, tudo isso faz a parte da experiência do cliente. Exatamente. E isso foi desenhado por mim, saiu da minha cabeça e precisou ir pro papel para eu conseguir padronizar as meninas. Tá, então, beleza. Então, saiu da tua mente mesmo, que eu imaginava. Mas lá na França, onde tu fez esse desenvolvimento, tu pegou da tua professora lá, onde ela falou da questão dos detalhes e tal. Mas lá, esse nível de complexidade era utilizado dessa forma, dos mínimos detalhes, ou isso tu foi desenvolvendo também muito no dia a dia dos clientes ali que tu foi... Como é que foi isso, assim? Foi no dia a dia. Eu olhando para trás, eu trabalhei em um dos melhores spas da França, e eu acho o Main Spa muito superior mesmo, porque lá não tinha várias coisas que a gente tem, não tinha o cuidado em várias partes da jornada do processo que a gente tem aqui. Então, isso foi tanto, eu acho que fui pegando um pouquinho de cada lugar, sabe? Tanto do spa da França, depois meus anos de experiência, que eu acredito que foi a parte que mais impactou, foi a minha experiência. E os cursos que eu fui fazendo à parte, que depois eu fiz mais cursos com gestores de spa, aprendi mais experiências de spa. Então, ao longo, depois da minha experiência no Main Spa, eu também fui direcionando e lapidando isso. E é lapidado até hoje. Até hoje sempre tem coisas que a gente está lá desenvolvendo e melhorando. Então o treinamento ele é contínuo, sempre melhorando. E tu sabe, né, Suelen, olhando e vivenciando essa experiência, tu fica pensando... Elas pensam já em todos os pontos de contato, em todo, é percebido tudo, todos os detalhes são olhados e por isso que me fascinou tanto. Eu nunca tinha vivenciado algo na minha vida inteira com um nível de precisão tão grande quanto esse olhar, esse preciosismo nos detalhes, assim. Então, por isso que eu fiquei muito surpresa. Então, primeiramente, parabéns por esse teu olhar, por essa tua visão. Obrigada. E isso, com certeza, na era que a gente vive, na era da experiência, cada vez mais vai ser valorizado. Eu já vejo que já é, até porque está acontecendo tudo isso de resultados no teu negócio, né? Mas, com certeza, cada vez mais as pessoas precisam conhecer isso. E eu fiz questão de já falar para muitas pessoas, né? O nível de experiência que eu vivenciei lá e o quanto isso é legal, o quanto isso... Tu percebe, né? E a gente precisa valorizar, é algo que tá aqui, que tá do nosso lado. Então, pô, que bacana. Então, primeiramente, parabéns. Muito obrigada. E aí a gente entra num ponto. Quando a gente fala de experiência, a gente precisa lembrar que existem 3 principais pontos. O ambiente, que nem tu falaste antes, né? Eu tava lá em 2018 num lugar que ele não tinha o ambiente preparado para isso. Segundo lugar, as pessoas. E terceiro lugar, os processos. Para a gente proporcionar uma melhor experiência para o nosso paciente, a gente precisa ter esses 3 pontos convergindo, né? De uma melhor forma para que isso lá no resultado final floresça para uma melhor experiência e aí para uma fidelização do teu cliente, né? Que ele saia dali falando bem, que ele saia dali promotor da tua marca e consequentemente fidelize, né? Porque afinal de contas é isso que a gente quer, né? Para que proporcionar uma boa experiência? Para o teu cliente fidelizar, para ele voltar, para tu vender mais. Sim, porque um negócio precisa de vendas, de dinheiro, senão ele não vai funcionar, ele não vai rodar, né?
Mas daí a gente tá falando de processos, a gente falou dos ambientes e agora a gente tem que falar das pessoas. Tu já falou um pouco também, né? O quão desafiador foi transformar esse processo que estava na tua mente em um método para essas pessoas replicarem, né? Porque até então era tu fazendo tudo, né? Olha o nível de detalhe e o nível de coisas que tu precisa fazer em cada atendimento. Pega uma coisa, vai pra lá, atende a agenda e tudo, e na frente do cliente tu tá ali, plena, né? Não, a diferença entre palco e bastidores, né? É o que eu falo em palestras, é o que eu falo pra minha equipe. A gente precisa sempre estar atento a isso. E eu vejo que é um cuidado que tu tem muito forte. Como que tu lida com isso nos teus desafios diários? Com as pessoas, né? Dentro dessa questão dos processos, de estar sempre cuidando para ver se está sendo feito, a tua metodologia está sendo posta em prática. Como é que é esse teu olhar para isso? Esse desafio, assim, de colocar alguém para fazer o que tu faz e levar essa responsabilidade do padrão do spa é algo, assim, grande. Desafiador. Então, gestar as pessoas, padronizar as terapeutas sempre foi algo muito importante ali no spa. E eu faço todo o treinamento delas e faço o acompanhamento disso. Então, sempre tem coisas para estarem ajustando. Conforme eu vou vendo, eu vou sempre direcionando isso para que elas melhorem nisso. Porque a experiência do cliente, a gente sempre diz, ela tem que ser a mesma experiência, independente de quem vai atendê-lo. Exatamente. Se for eu, se for outra terapeuta, a experiência a gente espera que seja a mesma. Claro que algumas coisas às vezes podem mudar na técnica da massagem, na questão mais da pressão, da própria pessoa que tem as suas particularidades. Claro. Mas as manobras, o jeito de mexer o lençol, a apresentação dos olhos, todo o andar, todo o passo a passo ali dentro precisa ser o mesmo para que o cliente ele não venha a sentir um impacto de diferença de um atendimento para o outro. Exatamente. Então, isso é muito importante, assim, para mim. E esse é o mais desafiador, eu diria, né? Porque são pessoas, seres humanos, com emoções, sentimentos. Elas precisam comprar essa ideia, né? Precisam entender por que elas têm que fazer assim. Não é só seguir um protocolo. Não é só uma imposição. Exato. Não é algo colocado à força. É algo natural, que tu vai entender o que teu cliente precisa. Tu vai direcionar ele dessa forma. Por quê? Que nem uma das meninas estavam falando essa semana, que quando ela iniciou os treinamentos dela, ela dizia, meu Deus, as coisas não faziam sentido, mas por que assim? E passa lá as mãos, né? Uma mão tá finalizando a massagem, a outra já vai puxando o lençol, passa a mão por cima, já tenta lá do outro lado, e tudo isso em silêncio, em caminhar na sala, sem o cliente perceber de onde tu vai e de onde tu vem. Isso aí pra mim foi surreal. Eu ficava pensando assim, quando eu tava vivenciando, mas como acontece essa dinâmica aqui? Até porque os objetos que tem também são objetos, tá tudo muito limpo, não tem coisinhas de frasquinhos, sabe? Tá tudo ali. E onde tá? Onde fica isso? Tudo de onde surge? Tudo pensado. Exatamente. E é essa sensação que a gente quer trazer para o cliente. Para que ele não entenda de onde vem, de onde a gente sai, para onde a gente vai, para que ele consiga, assim, ter uma experiência sensorial completa. A gente não corta a massagem, a gente não faz barulho dentro da sala, a gente cuida para manusear até os lençóis, as toalhas, é um cuidado realmente nos mínimos detalhes, para que o cliente ele tenha, ele não vai nem entender o que está acontecendo. Às vezes ele nem sabe por que é diferente, ele só sabe que é muito diferente. Exatamente. Tá, ok. Então, existe todo esse treinamento, existe todo esse olhar, existe essa metodologia que tu criou, né? E para que a tua equipe hoje, ela compre essa tua visão de mundo, né? Porque, na verdade, tu tem um sonho. E esse sonho agora, tu precisa que outras pessoas comprem isso também para poderem aplicar e tudo, essa experiência ela dá certo e as pessoas cada vez mais comprarem o teu negócio. Mas tem momentos que as coisas saem do controle, né? Tem momentos que vão ter falhas no processo. Como que tu lida com isso, assim? Com falhas, quando alguma coisa não sai exatamente como planejado? Porque às vezes pode acontecer, são pessoas, são seres humanos, são falhos. Como é que funciona nesse momento? Precisa ser tudo muito realizado de uma forma delicada e muito rápida. Então, se acontece algum erro ali dentro,
no processo do atendimento, ou da preparação, ou um erro de agendamento, alguma coisa assim, a gente precisa resolver aquele problema de uma forma rápida e longe do cliente, para que justamente não venha impactar na experiência dele. Então, os bastidores, essas coisas a gente deixa justamente nos bastidores. E na frente do cliente ele não percebe nada. Muitas vezes já aconteceu vários erros, com certeza. Acontece imprevistos, muitos imprevistos, coisas que fogem do nosso controle. Então a gente precisa manter a calma e ser rápida em resolver aquilo e nos bastidores, para que o cliente não venha a nem perceber e a experiência dele só continua. Perfeito, ótimo. Dentro disso, o Main, ele tem um posicionamento muito de alto padrão, né? E como que tu comunica isso, Suelen, assim, sem parecer inacessível, só que sempre mantendo essa exclusividade? Como é que é esse teu olhar para o marketing do teu negócio, para a comunicação? Me conta um pouquinho. A gente tenta trabalhar muito a percepção do cliente que ele precisa de um momento de bem-estar no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, e que isso vai trazer retorno para ele. Inclusive vai trazer até maiores benefícios financeiros, porque quando o paciente ele tá bem, o cliente ele tá bem no seu dia a dia, tá sem dor, ele vai render mais no trabalho. Como tu mesmo disse que tu foi lá, estava cansada, tu precisava dar uma recarregada, e é justamente sobre isso. Quando o cliente ele entende que ele está indo ali, ele vai ter custos-benefícios, não só no momento, mas a longo prazo, ele não olha mais só para os números, ele entende o valor. Então a gente comunica muito isso. Antes mesmo de falar o preço, a gente comunica o valor do nosso serviço, a diferença que o nosso serviço vai fazer na vida dele. E isso, em algum momento, tu teve dificuldade para se valorizar perante esse mercado? Porque eu imagino que não, visto que tem aquela história lá dos R$2 que foi para os R$10 da tua massagem com a tua mãe, né? Ou isso em algum momento te travou? Como foi esse processo, assim, da tua valorização como teu negócio? Já teve momentos em que eu achava que eu podia estar cobrando demais, e influências também. Já teve momentos assim em que eu tive que cuidar para não escutar outras pessoas de que o meu serviço não valia tudo aquilo. E teve muitos momentos em que eu tive muita firmeza em manter o meu preço, porque eu entendia o meu valor e eu entendia o que eu busquei. As pessoas de fora, elas não sabem tudo que tu passa, tudo que tu busca, a tua dedicação, então elas não vão perceber isso por elas mesmas. Mas teve momentos em sim que eu me deixei levar, comecei a me questionar se realmente estava dentro do valor, o preço que eu cobrava dentro do valor que eu entregava, mas isso foi rápido. Eu logo voltei, exato. A pessoa que começou a fazer esses questionamentos para mim não tinha uma experiência. A gente sempre tem que se questionar qual é o resultado que essa pessoa tem para ela estar falando isso, né? Exato. Ela tem o resultado aonde eu quero chegar? Não tem? Não. Então a gente tem que ignorar. Não tinha uma experiência na área, não foi essa pessoa que foi para a França, não foi essa pessoa que fez uma faculdade, que fez muitos cursos e que tem vários anos de experiência, e essa pessoa questionando, sabe? E por um momento me deixei influenciar, mas foi muito rápido, assim, e eu voltei pro meu estado normal e, não, peraí. Não dá. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, sei o que eu passei, de onde eu vim e o que eu faço. Sempre busquei o melhor para meus atendimentos. Então, sim, eu tenho que me valorizar por isso. Exatamente, sabe que eu sempre paro e penso assim também, muitas vezes, quando a gente tem um negócio e quando esse negócio ele vai crescendo, ele vai ficando, vai sendo mais visível, vai tendo uma visibilidade maior e naturalmente vão chegando pessoas de todos os tipos, de todas as formas, no sentido de pessoas que querem te usar, pessoas que querem te ajudar, pessoas do bem e do mal, enfim. Só que a gente precisa saber lidar com tudo isso, precisa primeiro ter um emocional muito bem equilibrado, né, uma inteligência emocional para lidar com isso, porque a gente nunca sabe quais são essas intenções e, acima de tudo, a gente nunca sabe se aquilo que ela tá falando, a gente precisa escutar aquela pessoa ou não. Então,
um dos grandes aprendizados que eu tive como empreendedora é sempre escutar a minha intuição, escutar essa minha voz interior, e que daí tu também tem muito essa questão ligada à espiritualidade, né? A tua religiosidade e tudo mais. Então, o quanto a gente precisa olhar para si e entender o que a gente, se voltar ao nosso eu, se voltar ao nosso centro, entender que aquilo que a gente busca, a gente vai escutar o outro, porque as influências, elas vêm de todos os lados, né? De todos os lados. A gente precisa entender o que a gente pode escutar, quem que a gente pode escutar e quem que a gente não deve escutar. Exato. Isso é um importante aprendizado que eu tive ao longo desses quase 8 anos empreendendo também, sabe? Bom, agora eu quero te perguntar, ainda voltando a essa questão do marketing. Teve em algum momento, são 4 anos então hoje empreendendo de fato, né? Teve algum momento que tu percebeu que foi um momento mais desafiador relacionado ao marketing, à comunicação do teu negócio? Como que tu lidou sempre com isso, assim? Um desafio sempre foi manter essa autenticidade e em transparecer isso para o cliente, e justamente também para que o cliente entendesse que, independente de quem ele fosse atendido, ele teria essa mesma experiência. E um desafio que eu tive e eu tenho ao longo desses anos é desvincular de que eu faço tudo lá dentro. Boa. Porque por muitos anos a gente trabalhou isso no marketing, que sempre a tua imagem. Sempre a minha imagem, exato. Então, por um tempo eu tentei fugir de mostrar a minha imagem. Mas hoje eu já tenho uma outra visão de que eu sei que a minha imagem é muito importante. Mas naquele momento eu queria sair um pouco da frente para dar espaço para as novas terapeutas que estavam vindo. Porque senão eu nunca ia conseguir sair daquele operacional das massagens. E a ideia não é sair totalmente, a gente sempre vai estar ali no operacional, sempre vai estar acompanhando. Mas a ideia era dar oportunidades, expandir e crescer, porque quando tem mais pessoas atendendo, a gente cresce mais. Se vai ficar só eu fazendo tudo, não tem como. Não. Então, um dos grandes desafios foi esse, assim. Mas hoje tu já voltou e tu percebeu, não, eu preciso também fortalecer a minha imagem, porque através da minha imagem pessoal que isso também vai alavancar esse ação do negócio. Exato, porque as pessoas, elas se identificam muito comigo, com a minha história. A essência do Manhã Spa é a minha essência. Então eu preciso aparecer, eu preciso mostrar isso, sabe? Exato. E isso impacta vidas, impacta as pessoas. Impacta vidas e impacta também a parte comercial, que é isso que eu quero entrar agora. Como que tu lida com essa parte comercial do teu negócio, vendas, né? Porque daí a gente tá aliando vendas, comercial, que é um tabu muitas vezes para profissionais de bem-estar, da saúde, né? Nosso público aqui hoje é muito mais espectadores da área da saúde, que tem um negócio, que buscam ter, que tem alguma vontade ali, mas o tabu vendas, ele vem. Não adianta a gente dizer, mas ele sempre tá ali, ele sempre tá permeando, né? E aí, como que a gente alia as vendas a um bem-estar, a uma experiência? Como que tu lida com relação a isso? As vendas, eu digo, ela é a coisa mais importante. Mais importante que o cliente? Sim. Porque sem vendas não tem cliente. Não tem negócio. Então, a venda vem em primeiro lugar. E ela é uma coisa que acontece naturalmente. Se tu sabe o que tu tá fazendo, se tu tem segurança do que tu tá aplicando, se tu tem segurança para falar, para mostrar a diferença que aquele procedimento, que aquela experiência vai trazer na vida do cliente, é automático. A gente estava falando antes mesmo, né? Quando tu foi a primeira vez que fez a massagem, saiu de lá com um plano de massagens. Por conta da minha venda, por conta da... Porque foi muito natural a tua conduta. Natural, ali. Exato. Porque aí eu anotei algumas coisas sobre ti na tua conversa, notei algumas coisas na massagem e eu te conduzi e falamos sobre isso. E aí tu disse, realmente eu tenho isso. Eu falei, então é bem indicado fazer isso com essa frequência. Nós temos os planos para te ajudar. Tu pode ter um momento fixo semanal, quinzenal, tem várias opções de planos e tal. E te mostrei a diferença que aquele serviço ia fazer se tu mantesse com uma continuidade e uma frequência. E saiu de lá com o teu plano adquirido e foi super natural. E assim eu vejo, sabe? Eu sempre falo para as meninas, é muito importante vocês saberem vender, porque para vocês estarem aqui, vocês se venderam. Na entrevista, vocês estavam se vendendo e eu contratei, eu comprei vocês. Isso aí. Agora, vocês vão vender os serviços de vocês.
a diferença que vocês vão fazer na vida dessas pessoas. Porque não é só uma massagem, não é só uma terapia facial, um head spa. É um cuidado, é algo que toca muito além do físico. E isso eu trago muito forte no Main também. É um cuidado que ele vai nas emoções, na alma da pessoa. E primeiramente, para elas poderem vender aos clientes, elas precisam comprar essa ideia, né? Exatamente. Elas precisam comprar e ver que aquilo... Pô, isso aqui transforma realmente, isso aqui é muito bom. Então, as pessoas precisam conhecer isso, né? Então, elas precisam primeiro ter esse conhecimento relacionado a esse negócio, entender, comprar essa ideia para poder vender também, né? E a autoconfiança também é algo que eu trabalho muito com elas. Porque se tu não tiver autoconfiança, tu não vai vender. Não. Se tu não confia no produto que tu tá fazendo, no serviço, não vai vender. Não. E aí o cliente ele vai perceber. Exato. Ele vai perceber no teu tom de voz, na tua comunicação não verbal, ele vai ver que tu tá meio titubeando e ele vai, às vezes é no inconsciente dele, ele nem entende que aquilo ali tem alguma coisa relacionada à neurociência, nada. Ele só sente, mas eu acho que talvez não. E aí perde, né? E a compra, ela é muito emocional, né? Ela é muito na hora, a gente não pode perder tempo. Exato. Então, eu tenho um episódio que eu falo ainda sobre isso de um podcast, que é o episódio anterior, que eu falei justamente sobre isso, o quão importante é a gente olhar para essa agilidade no atendimento, onde cada vez mais as pessoas estão ansiosas, elas estão impacientes. Então, a gente precisa entender que aquele momento, ele é um momento crucial, é um momento que tu tem ali, né, pra coisa acontecer. E se talvez tu perde aquilo ali, vai ficar muito mais difícil essa venda depois. Isso eu sempre trago também. Aproveitar o momento presente. Principalmente depois de uma massagem, que o cliente ali tá cheio de neurotransmissores, ele já sentiu os benefícios, ele tá vendo como ele tá relaxado, como que ele tá bem, e ele sente, meu Deus, realmente eu preciso viver mais isso, eu preciso me proporcionar mais experiências como essa. E aí ele tendo essa visão do quão bem ele vai ficar e que ele pode trazer isso também para a vida de outras pessoas, muitas pessoas que vão no spa, elas compram, adquirem para presentear os seus parentes, seus amigos, a sua mãe, porque elas pensam, essa experiência que eu vivi, eu preciso, merece ser vivida por aquele, transmitir para outra pessoa. Exato. Exatamente isso. Olha só, a gente tem aqui um quadro no nosso podcast que se chama 981 Pergunta, tá? Eu vou te explicar como que ele funciona. Eu vou te fazer 9 perguntas. Dessas 9 perguntas, tu vai ter 8 segundos para responder, então eu vou ficar aqui contando com os meus dedinhos mesmo. Mas tu vai responder com apenas uma palavra. Eu sei que às vezes é muito fácil da gente pensar num termo, algo que, é 2 palavras, 3, uma frase, como não, é uma palavra só. Pode ser? Pode. Podemos começar? Podemos. Então, beleza. Primeira pergunta. Uma falha que te ensinou muito? Comunicação. Depois eu quero falar sobre isso. Até vou anotar aqui. Comunicação. Pergunta número 2. O que o dinheiro não compra no Main Spa Urbano? Verdade. Boa. 3. Um hábito que tu não abre mão no teu trabalho? Presença. Pra ti, na pergunta 4. Pra ti, liderança é? Exemplo. Pergunta 5. O que mais te inspira no Main Spa Urbano? Transformação. Boa. Pergunta número 6. Qual é a tua maior fonte de inspiração? Minha mãe. Que legal. Pergunta 7. Um desafio que te fez crescer? Mudança. Mudança? Tá. Pergunta número 8. Uma palavra que define a Suelen? Intensidade. Olha. Pergunta número 9, última pergunta. O que te faz perder o sono? Responsabilidade. Responsabilidade. Nossa, muito bom. Deixa eu entender um pouco mais sobre essa questão da comunicação que tu falou. Me conta um pouco mais sobre isso. Por quê que foi algo que te ensinou? A comunicação, como eu te trouxe antes, é algo que eu não tinha tido ainda um exemplo prático. Porque eu não liderava pessoas, eu nunca trabalhei em um lugar em que eu precisava ter essa comunicação com alguém. Quando eu trouxe isso para minha prática no spa, é muito diferente. Eu preciso primeiro me conhecer, para conhecer as outras pessoas. Então eu comecei a estudar mais
sobre pessoas, sobre por que elas agem assim, sobre temperamentos, e isso me abriu muito a mente. Primeiro eu precisei me conhecer. Por que eu sou assim? Muitas coisas às vezes que eu achava que era ruim em mim, eram pontos fortes. Então eu precisei me olhar de outra forma. Tipo, dá um exemplo para nós. Eu sou uma pessoa, quero tudo pra ontem, muito intensa. Intensidade, né? Intensidade. Sou uma pessoa impaciente. Não, tu não parece essa tua intensidade. Eu acho que tu consegue... Eu consigo equilibrar bem. Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa impaciente, mas hoje eu olho e eu vejo, eu sou muito paciente. Se eu não fosse paciente, eu não teria construído isso. Não teria. Se eu não fosse paciente, eu não teria paciência para ensinar as pessoas do zero. Construir um negócio do zero. É verdade. Então, tem muitas coisas assim que eu vejo que eram pontos fortes, mas eu não enxergava. Essa questão de garra, de força, de trabalhar, de fazer o que for necessário. Muitas pessoas às vezes olham e não acham isso legal. Tu deixar tua família, tu abdicar de várias coisas, de férias. Nossa, mas como tu não vai tirar férias? Como isso? Mas são momentos, são fases e são necessárias para um crescimento. Exato, exatamente. E aí entra de novo a questão do equilíbrio, né? E tu sabe, eu não sei se tu também tinha essa percepção dessa questão da comunicação, né? Eu sou comunicadora por formação na minha graduação, então me formei em relações públicas, mas sempre trabalhei com a área da saúde. São 17 anos já trabalhando com a área da saúde. Mas a comunicação sempre foi muito natural para mim. Eu sempre falei, sempre gostei de conversar, sempre, enfim. E ao longo dos anos eu via que algumas pessoas me falavam assim, Ingrid, mas tu fala muito bem, mas tal coisa. E sabe aquela coisa que a gente sempre vai a síndrome do impostor, né? A gente sempre vai, mas nada a ver, não é. E depois que eu tive o meu negócio, eu fui perceber e olhando de novo, né? Fazendo às vezes esse olhar pro lado, de vendo como outros gestores lidam, como é a questão em outros negócios, e tu enxergar isso, eu percebi que realmente não, mas a comunicação é realmente um ponto forte meu e eu preciso então aprimorar ela, eu preciso olhar para isso. O próprio podcast me ajuda muito nisso também. Mas o quanto ela é importante em tudo que a gente faz dentro de um negócio, né? Desde essa comunicação com o teu cliente, desde a comunicação com os colaboradores, desde a comunicação que tu vai gerar com os teus fornecedores, dentro da tua própria comunicação no WhatsApp, tudo é comunicação. E a gente está se comunicando o tempo todo, né? Verbalmente, não verbalmente, e as pessoas elas vão gerando percepções acima disso. Então, na verdade, esse conhecimento ele já estava contigo, tu já sabia, ele era meio intuitivo, né? Porque essa questão da experiência, como tu disse, o cliente está percebendo. Tá comunicando essa tua experiência. A comunicação, ela é a base da experiência, né? Então, quando tu diz, tu tem que cuidar a forma como tu enrola a toalha, a forma como tu pega o pé da paciente, da cliente ali naquele momento, são inúmeros detalhes. Tudo isso tá comunicando. E foi por essa comunicação que eu fui lá, que eu vivenciei uma experiência maravilhosa e que a gente tá aqui hoje, né? Então, o quanto essa comunicação, ela tá presente em tudo, só que a gente não valoriza ela, a gente não olha pra ela, a gente menospreza ela, achando que, isso é besteira, eu não preciso falar disso. Vou só vivendo um dia após o outro, e aí quando tu vê, tu tá num relacionamento tóxico por causa da tua comunicação, porque tu não sabe falar direito com as pessoas, tu tá vivendo num ambiente de trabalho que daqui a pouco não é o ambiente de trabalho que tu gostaria, porque a tua comunicação, tu não fala aquilo que tu deveria falar no momento que deveria, e tu não expande essa tua comunicação, não olha para isso, né? Então, o quanto é importante também tu trazer e tu perceber que essa comunicação, ela vem com base no autoconhecimento, mas ela precisa ser desenvolvida e ela está presente em tudo da nossa vida, né? Exato. É muito importante a comunicação. E nem tu falaste assim que as pessoas já te falavam que tu te comunicava bem. E eu passei por isso também, quando eu comecei a fazer os stories, né? Tremendo ali com o celular, assim. E as pessoas diziam, nossa, como tu fala bem. E eu pensava, meu Deus, não, sabe? Não é possível. Pra palestrar também. E as pessoas sempre me elogiavam, nossa, tu fala muito bem. E eu comecei a fazer, e a gente vai melhorando, né? A nossa
própria comunicação. E exatamente essa questão também do ambiente, de todo o passo a passo ali, da experiência, tudo comunica. Tudo comunica. O jeito que tu faz tudo, o jeito que tu passa o cliente, o que tu fala para ele, a tua postura, o teu tom de voz, a iluminação do ambiente, o aroma do ambiente, o abrir a porta, o fechar uma porta de uma forma ríspida ou de uma forma leve, delicada. Exato. Tudo. Chamar pelo nome. A gente tem uma regra lá no spa também que a gente chama sempre o cliente pelo nome e a gente tem no mínimo 5 vezes que a gente precisa chamar o cliente pelo nome. Eu acho incrível. Para gerar uma conexão. Porque tudo tem um porquê, né? Tudo Exato. tem um propósito. Tudo tem. Nada é feito ao acaso. E o cliente não percebe. Não. O que é feito diretamente. Mas ele vê que tem alguma coisa muito diferente. Ele se sente parte daquilo dali. E isso faz com que ele gere essa conexão com vocês e naturalmente ele vá ficando ali no negócio, né? E o negócio ele vai crescendo. Então, realmente eu vejo que o teu episódio hoje, se trazer essa tua percepção foi algo que a gente está trazendo consciência, uma consciência muito elevada para os nossos espectadores acerca desse tema experiência do paciente e o quanto isso tem um contexto do todo do negócio, desde o momento do agendamento, né, até o momento da chegada do teu cliente, até o momento da recepção, do sorriso, do falar o nome, tudo. E muitas vezes se pensa assim, eu preciso padronizar os meus processos, eu preciso que a minha equipe realize isso de uma forma, mas o quanto tem de trabalho por trás de tudo isso, né? Como é que é esses bastidores? Tem muita dedicação, né? E não é assim, eu fiz uma vez, deu, agora tá tudo pronto, a experiência tá... Não, é constante, né? É repetição. Repetição, repetição e repetição. Exatamente. Bom, Suelen, e pra gente finalizar, né, pra gente, digamos que tu estivesse na frente aqui com alguma profissional da área da saúde, enfim, que tá nos ouvindo, essa profissional, ela tem técnica, ela tem o conhecimento técnico, né, ela estudou, se especializou, né, naquele seu negócio, mas ela não consegue estar criando uma experiência que encante, ela não consegue estar olhando verdadeiramente para esse paciente, entendendo tudo isso que tu percebe, que tu entende e que tu aplica no teu negócio, né? Qual é o conselho de ouro que tu daria para essa profissional hoje? Eu diria para essa profissional não focar somente na técnica do serviço, que é importante, mas em olhar o entorno, como que ela gostaria de ser recebida se ela fosse atendida por ela. Muitas vezes, quando eu fazia massagem, eu pensava, nossa, eu ia amar receber essa massagem. E no início, eu não conseguiria receber essa massagem em nenhum lugar. Fazendo o que eu fazia, eu não recebia, porque eu ia nos lugares e era só decepção. Então, eu aprendia indo nos lugares o que eu não deveria fazer com o meu cliente. Isso eu aprendi. Aprendeu bastante. Aprendi bastante. Mas a terapeuta profissional, olhando, tendo essa visão de como ela gostaria de ser servida, gostaria de ser atendida por alguém que está lá desleixada, sem vontade de estar lá, com a cara fechada, falando dos seus problemas, sem maquiagem, com unhas compridas, unhas sujas, uniforme não tá ok. Como que tu ia te sentir no lugar desse cliente? Então, eu acho que a principal questão é olhar para isso, porque todo mundo quer ser bem atendido, mas você também deve atender bem, também deve se atentar a esses detalhes, porque vai fazer com que o cliente ele retorne, com que ele se sinta bem acolhido, com que ele te indique para outras pessoas, porque as pessoas elas podem esquecer o que tu faz, mas elas nunca vão esquecer o que tu fez elas sentirem. Exatamente, exatamente. Eu adoro essa frase aí. Tá, e pra gente finalizar, então, onde que as pessoas podem te encontrar? Fala aí, faz o teu jabá. Quais são os teus arrobas da internet, no Instagram, nas redes sociais? Compartilha aí com o pessoal. Nosso spa está localizado no centro de Santa Cruz do Sul, na rua Marechal Floriano, 1410. Inclusive, é a principal rua da nossa cidade. E é um refúgio, literalmente, no centro, no coração de Santa Cruz do Sul. Quem entra lá no spa se depara com aquele ambiente, se depara com a floresta que envolve aquele espaço e literalmente não se sente que está num lugar de centro. O nosso Instagram é Main Spa Urbano, Main é
M-A-Y-I-M. Inclusive, podemos falar do nome. Ai, boa. Conta pra gente por que do nome. Então, tu falaste antes, Maim, então é por conta do teu nome, Sueli. E não tinha nada a ver. Isso foi depois um acaso que realmente se fechou ali o Y, o I no final. Não foi intencional. Não foi intencional. O nome foi algo dado por Deus. A gente estava buscando um nome. Eu sempre queria algo com um propósito por trás. Não um nome qualquer. Eu queria que tivesse uma essência. E aí, junto com a minha mãe, claro, a gente procurando um nome, pedindo para Deus nos direcionar um nome. E ela estava assistindo uma aula, uma live de hebraico. E aí, lá nessa aula, a professora falou Maim. Você fala assim, Maim. Tá. A gente não fala aqui no dia a dia, né? Mas é Maim. Maim significa águas, e águas é a origem da vida. Maim, ela é em hebraico. Então, ela estava nessa aula de hebraico e quando ela soube desse nome, ela já logo entrou em contato com a professora e perguntou, professora, o que você acha desse nome ser um nome de spa? Ela disse, nossa, acho muito bom, porque Maim significa águas. E não ao acaso, spa significa saúde pela água. Tu falou, eu não sabia também disso. E águas na Bíblia significa o Espírito Santo também. A água, ela é a origem da vida, como eu estava dizendo. Ela está relacionada também ao prana, ao maternidade. Então, tu pode perceber que até o nome do Maim, que Deus deu para minha mãe, tem uma relação com a maternidade. E a gente abriu um dia antes do Dia das Mães, no dia 7 de maio. E a gente tem uma ligação muito grande com o Dia das Mães também, que inclusive é agora no próximo domingo, né? O Dia das Mães sempre foi algo assim que eu sempre via um sobrenatural de Deus, assim, desde quando eu não era mãe em spa, sempre acontecia assim, experiências incríveis com as mães choram, as mães agradecem muito por ter vivido aquilo, mães que nunca receberam um cuidado daqueles, que elas relatam que foi o melhor presente que já receberam no Dia das Mães. E as vendas nessa data também sempre foram milagres de Deus na minha vida. Eu lembro em 2019, quando eu casei, eu vendi tanto vale presente pro Dia das Mães, que eu consegui pagar várias coisas do meu casamento, só com aqueles serviços ali. E depois os outros anos não foram diferentes. Cada Dia das Mães a gente se surpreende muito. E o Maim, ele tem esse aconchego, esse amor de mãe, esse cuidado. Quando a gente tá na barriguinha da mãe, a gente tá no meio da água. É verdade. Dizem que a gente escuta um barulhinho assim, por isso que a gente fala mãe, normalmente a primeira palavra. E mãe em todas as línguas começa da mesma forma. Mãe, mother, mom, mama. Então, daí vem mãe. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Tudo exato. Que lindo. Fico muito impressionada com a tua história. Fico surpresa pela tua intensidade, pela tua determinação, porque tu é uma pessoa muito determinada e talvez essa impaciência, né, ou essa paciência é determinação também. Sim. Tem muito isso por trás, como tu disse, não tinha possibilidade de não dar certo e tá dando e cada vez mais vai dar, eu tenho certeza. Eu quero te agradecer pelo teu tempo, que é tão precioso, né, de estar aqui com a gente hoje, justo no dia do aniversário, né, da empresa. Parabéns, mais uma vez, parabéns pela tua trajetória, parabéns pelo que tu tá construindo, né, aqui, hoje na nossa região. Eu tenho certeza que isso cada vez mais vai reverberar por aí e outras pessoas vão estar conhecendo e vão também estar valorizando esse negócio que eu tenho certeza que é cada vez mais próspero. Obrigada mesmo, obrigada por compartilhar com a gente aqui. Eu espero que tu tenha gostado também e também tu que esteve aqui conosco. Obrigada então, Sueli. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Prazer foi todo nosso te receber aqui. Pra ti que esteve conosco até o final desse episódio do 981cast, tu já sabe, né, os nossos episódios, eles são quinzenais, saem sempre nas quintas ao meio-dia. Se tu quiser ver aí os melhores cortes, a gente tá sempre postando nas nossas redes sociais. Eu te agradeço por tu ter estado aqui conosco hoje. A gente falou muito sobre a experiência do paciente, experiência do cliente e o quanto isso impacta de verdade em um negócio, na fidelização dos clientes, nesse olhar, na comunicação, mas principalmente nos resultados
resultados positivos, que é aquilo que a gente busca como missão, como propósito aqui na 981. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981 Cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!